Olá, bem-vindos ao Agroband, que hoje fala sobre uma doença infecciosa classificada como zoonose, que pode ser transmitida ao homem, o mormo. Vem aí a primeira Expo Inter com exigência de certificado livre para a doença que atinge os equinos. Com prazo de 60 dias, o teste para o mormo deverá ser feito antes da entrada no Parque Assis Brasil. Já são 7 propriedades interditadas no estado. 6 em Rolante, onde houve a confirmação de um caso, e uma em Igrejinha. Em seguida, vamos saber mais sobre as medidas de prevenção para evitar que o mormo se espalhe no estado, com um veterinário que percorreu as propriedades onde há criação de cavalos. Os efeitos do clima. Veranico em junho? Como será a estação que deveria ser a mais fria do ano? Conversamos com um meteorologista sobre os efeitos do clima na safra de inverno e como o El Niño pode impactar as lavouras de verão que começam a ser semeadas a partir de setembro. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o Agroband está no ar. Restabelecido o certificado de entidade beneficente de assistência social para a Emater do Rio Grande do Sul no período de março de 2014 a março de 2017, de acordo com portaria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, publicada no Diário Oficial da União, dia 9 de junho. A medida não é uma solução definitiva para a pendência da filantropia que envolve períodos anteriores. Um grupo de trabalho com representantes dos governos federal e estadual está discutindo as ações socioassistenciais ofertadas no meio rural e analisando as atividades que a Emater Gaúcha desempenha em relação à Política Nacional de Assistência Social. Vem aí a primeira Expo Inter com exigência de certificado livre de mormo para equinos. Com prazo de 60 dias, o teste deverá ser feito antes da entrada no Parque Assis Brasil. Já são 7 propriedades interditadas no estado. 6 em Rolante, onde houve uma confirmação de caso da doença, e outra em Igrejinha. O trânsito de equinos no Rio Grande do Sul segue autorizado somente mediante a apresentação do exame negativo para mormo, classificado como zoonose, que pode ser transmitida ao homem, como mostra a reportagem de Gabriela Lerina. Neste centro equestre, em Alvorada, na região metropolitana, o exame de sangue que identifica um mormo no organismo dos animais é realizado há mais de 5 anos. A última verificação ocorreu em maio e todos os resultados deram negativo para a doença. Periodicamente, os nossos veterinários fazem esse controle e os nossos cavalos estão aptos a participar de qualquer evento que tenha de hipismo no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande também. O veterinário responsável pelos 30 equinos examina cada cavalo semanalmente. Segundo o especialista, um dos cuidados para evitar a zoonose está na higiene das baias. Nós mantemos os animais aqui todos com os exames negativos e com a periodicidade correta, ou seja, quando vence o exame, que é a cada 60 dias, nós já repetimos o exame de antemão. Por quê? Porque daí nós evitamos que tenha algum caso de animal positivo que nós possamos não reconhecer. O mormo, uma infecção causada por uma bactéria, é transmitido pelo contato. Atenção aos sintomas. São 3 formas de apresentação dos sintomas. Tem a forma nasal, a forma pulmonar e a forma cutânea. A forma nasal é a mais evidente, é aquela que apresenta o catarro, né, através das narinas, úlceras, pequenas feridas nas narinas. E então essa é a forma de contágio mais comum, até porque ela se espalha com mais facilidade. A outra forma é a forma cutânea, que é aquela que aparece pústulas na pele. E a forma que é a pior, na verdade, que é aquela forma que muitas vezes é subclínica, que é a forma pulmonar, que o animal simplesmente muitas vezes não apresenta sintomas. Apesar do controle rigoroso no local, o cuidado no centro foi redobrado depois que um potro foi contaminado em Rolante, no Vale do Paranhana, no dia 2 de junho. Essa foto mostra a inspeção na propriedade. A doença não tem tratamento e o animal contaminado foi sacrificado. De acordo com a Secretaria Estadual da Agricultura, este foi o primeiro caso de mormo registrado no Rio Grande do Sul. O veterinário Gustavo Dil tem acompanhado em loco essa situação.
Durante a semana esteve em Rolante e municípios vizinhos, percorrendo propriedades onde há criação de equinos. E ele está aqui no AgroBand para falar sobre as medidas de prevenção visando evitar que o mormo se espalhe no estado. Bom dia. Bom dia. Como é que está a situação lá? Como é que estão os criadores? Preocupados, apreensivos? Qual que é a fotografia que dá para se fazer dessa região agora? Existe uma apreensão porque o mormo é uma doença infecciosa de equinos, com uma certa gravidade em equinos e que também pode passar para o ser humano. Então, na região lá, as pessoas, logicamente, têm uma preocupação com os animais e com a saúde das pessoas também, Mas a gente agiu rápido para interditar as propriedades foco e as que tiveram algum vínculo com esse foco para evitar que a doença se dissemine. A interdição hoje de 7 propriedades, a que houve o foco, outras 5 em Rolante e uma em Igrejinha, é porque elas tiveram o trânsito de animais com a propriedade onde houve o caso? Exatamente, ou receberam ou elas tiveram algum equino nessa propriedade que teve o foco detectado, em função desse que elas podem ter tido contato direto com o animal doente, Então, em função disso que elas foram interditadas e os animais dessas propriedades também vão ser testados. Coletado o sangue e enviado para um laboratório em São Paulo, é o mais próximo aqui do Rio Grande do Sul. Nós enviamos para um laboratório oficial do Ministério da Agricultura, que é a referência nacional em Pernambuco. Vocês não mandam para o de São Paulo? Os criadores escolhem um laboratório da rede de laboratórios credenciados, que o mais próximo fica em São Paulo. Por isso, a maioria das pessoas que têm testado os animais tem mandado para São Paulo. A coleta da Secretaria, então, nessas propriedades que estão interditadas, é que segue para Pernambuco? Isso, a Secretaria usa a rede de laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura. E de quanto em quanto tempo precisa repetir o exame? Agora, para essa situação específica, o prazo, inclusive, é menor. Essa doença é uma doença que não tinha tido ocorrência no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, as pessoas confundem um pouco a validade do exame com de anemia infecciosa equina. Mas a validade do exame de mormo é de 60 dias. Ou seja, a cada 60 dias, se for transitar com um equino, tem que repetir o exame. Nós estamos há quase 2 meses da Expo Inter. Vai ter alguma medida especial para os equinos durante a Expo Inter? Na verdade, a partir do momento que foi detectado o foco, passa a ser necessário o exame negativo da doença, para trânsito e para ingresso em qualquer evento, Expo Inter entre eles. Então, todos os animais que forem ingressar na Expo Inter vão ter que ser testados para mormo, comprovadamente negativos, tanto os animais aqui do estado como os que vierem de fora. Bom, não adianta fazer o exame agora, ele não vai valer para a Expo Inter, porque tem prazo de 60 dias, o ideal é fazer mais próximo. É verdade, claro, nada impede que seja feito um teste agora, Vai ter que fazer e outro mais depois. para o ingresso na Expo Inter tem que ser feito mais próximo para que até o final da feira o exame esteja dentro do prazo de validade. E vocês já sabem como chegou o mormo aqui no estado? A hipótese mais provável é que tenha vindo de um animal que participou de um evento em algum outro estado que já tinha ocorrência da doença. Mas a gente está investigando as hipóteses ainda, o pessoal equipes nossas estão trabalhando lá no local, para determinar com certeza. Mas essa é a hipótese mais provável. E ele é mais comum no norte e nordeste do Brasil, entre os moares, entre as mulas, os jumentos. Por que acontece com mais frequência lá? A doença ela já acomete os asininos e moares, a forma de apresentação dela é mais aguda. Os sinais clínicos são mais graves em equinos um pouco mais brandos. E a forma de criação desses asininos e moares e a utilização deles para trabalho, por exemplo, nas plantações de cana, para carregar, cana, submete os animais a um trabalho excessivo, que faz com que baixe um pouco a imunidade em função do estresse, sobrecarga de trabalho, e também o modo de criação, que os animais ficam confinados no mesmo espaço. Isso favorece o contato direto entre o animal que pode estar doente e facilita a transmissão da doença. Animais a campo, que a gente tem mais aqui no Rio Grande do Sul, para a lida campeira, como a gente diz,
eles ficam, claro, nas baias, onde poderia haver esse contato mais direto, mas criado a campo é mais difícil. Seria? Seria mais difícil, né? Existe o risco, sempre existe, né? Mas quanto mais próximo o contato e quanto mais submetido à sobrecarga de trabalho, né, estresse e abaixo da imunidade, acabar levando abaixo da imunidade, está mais sujeito mais propício, né, a contrair a doença. E hoje vocês trabalham com uma contenção de foco, que a gente chama assim, ali na região de Rolante, que fica no Vale do Paranhana, a 90 quilômetros aqui de Porto Alegre, com uma ação mais efetiva, evitando que ele se espalhe pelo resto do Rio Grande do Sul? Exatamente, o objetivo é esse, né, evitar que a doença se dissemine pelo estado. Então, a propriedade já vinha interditada, essa desde a coleta de sangue dos animais, quando ainda era uma suspeita, né? A propriedade que foi detectado o foco. Conforme a gente vai identificando esses vínculos, o primeiro passo é interditar, para impedir a movimentação desses animais que podem ter tido contato com a doença e evitar que ela se dissemine, né? E pode ter também alguma outra medida mais ampla de suspender rodeio, feira, leilão, fazer barreiras nas estradas? Vocês trabalham também com alguma possibilidade nesse sentido? Barreiras, sim, a gente está estudando ações para intensificar um pouco as barreiras para garantir que os animais sejam testados. E nas propriedades, sim, conforme for identificando o vínculo, né? Bom, o mormo, ele é uma doença que depende muito do proprietário. Ele não tem uma vacinação, ele não é obrigatório para fazer o teste, mas o proprietário fica no prejuízo e no risco de atingir todo o seu plantel, se houver um problema. Então, ele tem que providenciar, fazer a coleta do sangue e mandar para fazer esse exame. O papel do produtor ou criador é fundamental, né? Que ele tenha consciência da gravidade da doença para os animais e que ela é uma zoonose, pode acabar atingindo as pessoas também, né? Então, é fundamental essa consciência para realizar o teste, garantir que o seu animal seja realmente negativo, que possa participar de um evento tranquilamente, sem chance de estar transmitindo, né? E isso vale também para os cavalos, por exemplo, aqui na volta da cidade. Vamos usar Porto Alegre, para os que estão nas carroças ou estão em pequenos sítios por aqui, todos devem ser testados. Qualquer animal que tenha contato com um outro doente, né, tem a possibilidade de estar transmitindo a doença, né? Mas vamos torcer para que fique restrito lá na região, que a gente consiga controlar o mais rápido possível, né? Em princípio, a recomendação é para aquela região, mais fortemente, fazer esse exame, e para quem vai para algum evento. Os outros podem ficar menos preocupados, diríamos assim? Não, menos preocupados, sim, mas aquele que for transitar com equino, porque a doença tem um período de incubação longo, né, de semanas a meses. Então, não se pode precisar qual é a data que ela ingressou no estado. Então, na verdade, a preocupação é ir por onde os animais possam ter andado, participado de eventos em outros municípios. Então, a preocupação de testar os animais é de todos no estado. Encerrando, o que precisa para o produtor ficar alerta? Vou coletar o sangue e testar. A partir do momento que foi detectado o foco, se ele for transitar... Mas se o animal estiver prostrado, com problema, com falta de ar, por exemplo, é isso? Na verdade, sempre que ele for sair com o animal da propriedade, seja para uma relação de venda, troca de posse, ou para participar de evento, ele deve testar os animais. Claro que se ele identificar alguns sinais clínicos sugestivos, né, como tosse, o animal com dificuldade respiratória, com secreção nasal abundante, um equino que não responde ao tratamento com antibiótico e mesmo assim continua manifestando esses sinais, deve dar um sinal de alerta, né, e que ele procure ou o veterinário da sua confiança ou a inspetoria veterinária do município, né, notifique, né, a suspeita da doença e que daí sim se teste para que se tenha certeza, né, se é realmente mormo ou se é uma outra enfermidade de menor gravidade. Ok, muito obrigada ao veterinário Gustavo Dil, da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, esclarecendo então sobre o mormo
O que a gente deve fazer? Ficar esperto, como a gente diz hoje na gíria moderna, para evitar que essa doença se espalhe pelo Rio Grande do Sul. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, os efeitos do clima na safra de inverno e como o El Niño pode impactar as lavouras de verão. Nós já voltamos.